Gravando. Então, galera, nós paramos aqui na nossa aulinha anterior, né, falando aqui das correntes geográficas, terminamos aqui falando que estamos trabalhando, né, vamos trabalhar a geografia crítica. E aí, a gente entra aqui nesse slide, que são os princípios da geografia, só para a gente tentar delimitar, né, como que na geografia a gente estuda. Porque é o seguinte, né, na geografia a gente vai ver um monte de coisa que se vê em outros lugares. Então, aqui a gente vai falar de coisas que vocês vão ver em química, coisas que vocês vão ver em biologia, coisas que vocês vão ver em história, isso para filosofia, sociologia, para ficar aqui no pré-vestibular, né? Aí, para quem vai para a carreira acadêmica, entra ciências políticas, entra economia, entra um monte de outras áreas. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente delimita, né? Como que se estuda a geografia? Por que que é geografia e não é a química quando a gente está falando aqui de chuva ácida na aula de geografia? Então, aqui tá os princípios da geografia, né, que é como a geografia trabalha, e eu coloquei aqui os autores que foram aí os caras que foram estabelecendo essas coisas. Então, demorou para a gente chegar no que é a geografia, né, no como a geografia estuda hoje. Então, como que a gente estuda a geografia? A primeira coisa que a gente faz, né, a gente usa o princípio da extensão, que é localizar e estabelecer limites. Então, sempre que a gente vai estudar qualquer coisa da geografia, a primeira coisa que a gente faz é a localização disso. Então, a gente localiza isso. E aí a gente estabelece limites, né? Ou seja, até onde que vai o nosso estudo, até onde que vai o nosso foco, o que que a gente está delimitando. Uma vez que a gente delimitou isso, a gente vai observar outros lugares para estabelecer aqui alguns princípios de diferenças e semelhanças, ou seja, por que que esse lugar e não aquele lugar, o que que tem nesse lugar diferente do outro lugar. A gente vai depois aqui fazer isso na prática daqui a pouco, assim, vai ser bem legal. Então, a gente faz essas comparações com outras áreas para pegar semelhanças e as diferenças. Depois que a gente estabeleceu, delimitou, observou os outros lugares e viu aqui quais são essas particularidades, aí a gente vai ver as relações de causas e efeitos. Ou seja, para esse estudo que a gente está levando agora, né, o que aconteceu para isso chegar aqui? Né? Então, como que a gente consegue... Por que chegou nisso? Né? Então, quais são as causas e consequências desse processo? Aí a gente entra na relação entre os elementos físicos e os fatores humanos. A gente vai chamar aqui os fatores antrópicos, né? Então, quando chegar lá, para dar um exemplo, quando chegar lá em meio ambiente, né, a primeira coisa que a gente vai fazer para qualquer fenômeno aqui é estabelecer, né, o que é um fenômeno natural, o que é um antrópico e onde que está essa integração. Eu gosto de sempre dar o exemplo aqui do problema ambiental que mais cai no vestibular, que é a inversão térmica. Né? Por que a inversão térmica cai tanto? Porque a inversão térmica é o auge assim, de entender até onde vai a geografia e como que a gente estuda a geografia. Porque a inversão térmica é um fenômeno natural, então você estuda lá na química como um fenômeno natural, estuda isso na física como um fenômeno natural, e aí a gente coloca isso como um problema ambiental, e é um problema ambiental quando acontece na cidade. Então, quando a gente localiza essa inversão térmica numa cidade, isso se torna um problema ambiental, porque esse fenômeno natural, vinculado aos fatores antrópicos da formação da cidade, vai colocar problemas nessa inversão térmica, que seria a poluição próxima à superfície. Né? Então, junta aqui a extensão, a analogia, a causalidade, conexidade, etc. Beleza? E o último ponto aqui é a questão de que tudo é dinâmico. Então, a geografia ela é uma ciência dinâmica, uma ciência que se preocupa muito com o dinamismo. Por que está assim, como que está assim, o que vai mudar, como que pode mudar. Né? Então, é sempre essa discussão de que o jeito que está, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, lá com o Bates, por exemplo, quando vocês forem falar, né, dos modelos, né, das doutrinas capitalistas, né, social-democracia, keynesianismo, neoliberalismo, sempre a ideia dessa dinamismo, né? Então as coisas elas estão acontecendo e elas estão constantemente em transformação.
Beleza? Então, a gente vai depois aplicar isso aqui daqui a pouco, num próximo slide aqui, quando a gente chegar no conceito de espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Isto posto, então vamos agora falar dos principais conceitos da geografia, quais são esses conceitos e como que a gente trabalha, né, estes conceitos e por que esses conceitos são importantes para a geografia. Não precisa, Renata, se preocupar com esses autores. Aqui é mais um perfeccionismo aqui de mostrar que teve uma galera que ajudou a construir esse pensamento, ajudou a construir isso, tá? Não precisa se preocupar com esses nomes. Já apareceram esses nomes no vestibular? Já apareceu um ou outro aqui no vestibular. Mas cara, uma questão 200 mil questões. Então, não precisa se preocupar com esses nomes, não, tá? O nome que a gente vai usar, mas vai usar como outra coisa, é esse aqui, o Humboldt. Né? O Humboldt, a gente vai falar da corrente de Humboldt, né? Que é uma corrente marítima, que recebe o nome desse cara, né, porque esse cara aqui ele foi muito importante para estudar as correntes marítimas. Boa parte do que a gente estuda hoje de corrente marítima é herança desse cara aqui. Né? Então, esse é o único nome que vai aparecer mais vezes aqui, beleza? O restante pode ficar de boas, assim, relaxa. Ok? Então, galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns conceitos da geografia e eu vou apresentar esses conceitos da geografia e a gente vai ouvir música, tá? Então, a gente vai ouvir algumas músicas aqui, alguns trechos de música, para mostrar esses conceitos e ficar mais fácil de entender esses conceitos. Todas as músicas que eu vou usar aqui já apareceram e aparecerão no vestibular, né? Porque Racionais é obra, né, para o vestibular, né? Então é uma obra cobrada no vestibular, então já apareceu e vai aparecer de novo, beleza? E além disso, eu vou colocar aqui para vocês o Loborges e também o Arlindo Cruz, para a gente discutir os 3 conceitos fundamentais da geografia. Então, primeiro aqui, a paisagem. Então, a gente vai diferenciar 3 caras aqui, gente. Paisagem, lugar e espaço, tá? Então, a gente vai diferenciar e delimitar essas 3 coisas. Paisagem é o início, vamos dizer, da geografia, então por isso que eu começo por paisagem, porque a geografia ela nasce como uma ciência descritiva e até hoje a gente usa esses elementos descritivos. Então, o que é a paisagem? A paisagem é algo que pode ser descrito, né? Então, a paisagem a gente descreve, é um conjunto de coisas descritivas, beleza? São coisas que a gente percebe pelos nossos sentidos e o principal sentido que a gente usa aqui é a visão. Né? Então, quando a gente observa aqui, a gente está vendo uma paisagem natural, né? Então, a paisagem natural, então a gente pode descrever que isso aqui é uma floresta latifoliada. Aqui a gente tem um rio, né, caudaloso, então a gente vê aqui muita água, então aqui uma vegetação na margem desse rio. Então, a gente pode descrever essas características. Perceba que aqui a gente está parando nisso que os nossos sentidos conseguem captar. Beleza? Da mesma forma, a imagem de baixo. A imagem de baixo, se a gente parar na descrição dela, a gente vai estar falando de paisagem. Então, aqui a gente vê uma paisagem urbana, uma cidade, e aí a gente pode colocar aqui, a gente vai chamar de paisagem cultural, porque esta cidade ela é construída a partir de elementos sociais. Então, a gente vai fazer uma descrição do que a gente está vendo, mas aí a gente sabe que essa construção ela tem diferenças. Se eu pegar uma cidade aqui, ou pegar uma cidade, no caso aqui é Campinas, tá? Essa cidade. Se eu pegar aqui Campinas, ou se eu pegar Moscou, a gente vai ver diferença na descrição, a gente vai ver diferença nas características de uma paisagem de outra paisagem, porque aqui no caso a gente está levando em consideração essas questões culturais. Vamos ouvir um trechinho de uma música aqui para. Deixa eu abrir aqui. Gente, um trechinho da música aqui do Loborges, a música Paisagem da Janela. Ó, que conceito será que está envolvido nesta música, né? O conceito de
paisagem. Então, vamos lá. Opa, tenho que compartilhar o áudio com vocês. Eu fecho aqui. Share sound. Aqui. Outras músicas já foram utilizadas também para falar do conceito de paisagem no vestibular, mas essa é muito clara, é muito óbvia, né? O próprio título é Paisagem da Janela, e aí perceba que o que ele está fazendo aqui, ele está descrevendo o que ele está vendo. Então, aqui o Loborges, ele mostra para a gente, né, o conceito de paisagem, o que, que ele está fazendo aqui, ele está descrevendo as coisas percebidas, né, pelos seus sentidos, né, então, principalmente a visão. Então, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, eu vejo aquilo mais. Há uma música que já apareceu também em questão de vestibular, mas ela é um pouquinho mais sutil nisso aí, Dois Irmãos, do Chico Buarque, né? Então, não sei se vocês conhecem a música Dois Irmãos do Chico Buarque, é uma música belíssima. Sempre que eu escuto a música Dois Irmãos do Chico Buarque, eu visualizo, olha aqui usando, né, a questão do visualizar, eu visualizo uma imagem panorâmica, assim, como se fosse um traveling, assim, né, sobre os morros Dois Irmãos, né, onde ele descreve isso aí, só que aí é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais sutil essa descrição, né? Na paisagem da janela é muito mais claro, beleza? Então, a gente ainda utiliza essa descrição na geografia, então a gente ainda utiliza o conceito de paisagem, e em vários casos a gente vai começar o processo fazendo essa descrição. Então, a gente começa pela paisagem, beleza? O segundo conceito que a gente vai usar aqui é o conceito de lugar. Lugar, beleza? Então, o lugar, gente, ele é um conceito bem. Começa de uma forma esquisita esse conceito de lugar, né? Então, primeiro, ele é um conceito de que não se delimita, a gente não delimita o lugar. O lugar ele não tem uma delimitação. O lugar, é algo mais subjetivo. Então, ele pode ser de várias escalas, beleza? É onde as ações acontecem, onde as coisas acontecem. Então, o lugar, ele sempre vai ter coisas acontecendo. E as coisas, essas ações é o que vai ser importante para a gente entender o que é esse lugar. Porque olha que fofo, gente, lugar envolve afeto. Eu coloquei duas imagens aqui de lugar, que são dois lugares que são significativos para este que vos fala. Então, primeiro aqui, gente, olha só, o Jovem Sumaré. Olha que bonitinho. Aqui o Little Sumaré. Essa foto aqui tem, gente, pelo menos uns 15 anos aqui, essa foto, tá? Então, aqui o Jovem Sumaré. Aqui é no prédio da cooperativa, o antigo prédio da cooperativa, tá? Então, e aqui é o antigo prédio da cooperativa, e a cooperativa anteriormente ela estava num prédio que, na verdade, eram três prédios interligados, e esse aqui é o primeiro prédio que foi devolvido, então, o prédio que fica lá na esquina da Anchieta e tal. Aqui nós estamos, né, realizando ações, aqui as ações, no caso, é uma aula em um sarau, né? A Coopera ela faz um sarau anualmente, né? O ano passado foi um sarau virtual, que foi legal, tal. E nesse sarau normalmente a gente tem, né? Além das questões
meramente culturais que um sarau tem, a gente sempre começa o sarau com alguma aula, pegando, né, o tema do sarau e fazendo uma discussão aqui. Nesse caso aqui, o sarau era o sarau Primaveras, né? Então, onde a gente falou... então essa foto vai fazer 11 anos, tá? Então, isso foi em 2010, porque foi no sarau Primaveras, que estava rolando a Primavera Árabe, então a gente falou aqui das primaveras, né? E o que seria... então, entra toda a parte aqui cultural, música, poesia e tal, mas aqui eu estava discutindo as primaveras revolucionárias, né? Então, aqui desde a primavera dos povos, né, até chegar na primavera árabe. Então, falando aqui desses levantes populares, tal. Então, a Coopera é um lugar, né? É um lugar porque ela envolve afeto. Para mim, quando eu falo de Coopera, eu tenho um monte de coisas vem na minha cabeça aqui. Sobre a Coopera, é um lugar que eu estudei, eu fiz cursinho lá, na antigo cursinho DCE, foi um dos primeiros lugares que eu dei aula na vida, né? Então eu dou aula na Coopera desde faz tempo, né? Desde 2004 eu dou aula na Coopera, então eu estou aqui na Coopera há 17 anos dando aula ali. Então é um lugar, né, diferentão para mim, então ela é muito importante aí para mim. A foto de baixo também envolve afeto aqui. Essa foto é a cantina do IFISH, né? Eu fiz. Eu fui o professor do seu pai. Nossa, olha só como a gente. Ó, o sintoma de velhice. Nossa, eu vou até dar um print nessa imagem aqui, ó. Print. Pelo amor, gente. Aí, cara, olha só o sintoma de velhice. Eu fui professor do seu pai, agora eu sou o seu professor, né? Gerações aí tendo aula com o Sumaré. Nossa, gente, isso aí, nossa, até traumatiza a gente aqui. Puta merda. Gente, olha, momento aqui. Momento veieira. Puta merda. Né? O mundo é uma kitnet sem banheiro, né? Então, assim, ou a gente pode dizer também que o mundo é tipo um filme, daqueles filmes de Hong Kong, né? B, assim, sabe? Tem 5, 6 atores principais, o resto é tudo coadjuvante, né? Então, as pessoas que você vê aí no seu dia a dia, na verdade, são coadjuvantes, né? Tem meia dúzia de ator principal só no mundo, né? Voltando aqui, então, olha só, depois desse parênteses, a cantina do IFISH, gente, esse aqui, ó, esse de vermelho aqui é o Little Sumaré, né? Então, essa foto tem 20 anos, essa foto aqui tem 20 anos. Isso aqui é o Little Sumaré. Não dá para reconhecer, mas esse aqui, ó, né? Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Então, aqui é o Sumaré. E esse aqui, que eu estou tapando o rosto aqui, que está de preto, é o Carbone, né? Vocês não vão ter aula com o Carbone nesse ano. O Carbone, ele também dá aula de Geografia na Coopera, também dá aula na frente de Milton Santos. Esse aqui é o Carbone. Aqui é o Luizão, a Alessandra está ali atrás, aqui é o Danny Boy. Então, aqui é um grupo de amigos que a gente tinha lá no IFISH. E aí, cara, quando eu falo de universidade, quando eu falo do meu tempo universitário, a cantina do IFISH ela é muito marcante para mim. Né, eu lembro muito da cantina do IFISH, porque é um local, é um lugar, né, que você tem toda a questão universitária embutida, mas você tinha ali a questão da vivência, né, nessa questão também, né? Então, não só, né, um local onde havia discussões e debates calorosos, tal, mas também havia aí toda essa questão humana. Gente, ninguém melhor, né, para falar de lugar, né, com a gente do que... sim, eu sou o Sumaré porque eu sou de Sumaré, eu sou o famoso nascido e criado, né, em Sumaré. Na verdade, eu não nasci em Sumaré porque quando eu nasci não tinha maternidade em Sumaré. A maternidade de Sumaré ela foi construída 3 anos depois de eu nascer. Então, quando eu nasci, ou nascia de parteira em Sumaré, ou nascia em Campinas. Então, eu nasci em Campinas, né, o parto foi feito em Campinas, mas sempre vivi em Sumaré. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu fiz ETCAP, né, no ensino médio, e aí eu era a única pessoa de Sumaré ali, então no primeiro dia de aula já passaram a me chamar de Sumaré e de lá para cá virou Sumaré, beleza?
Ah lá, ó os sumarenses aqui, olha, ó os sumarenses. Ê, terrinha boa, só dá orgulho essa minha terra. Sumaré, a gente pode tratar Sumaré como um lugar também, né? Porque afinal de contas, né, a gente envolve afeto quando fala de Sumaré. Né? Vocês terão outro professor sumarense também, que é o Oz. O Oz também é de Sumaré. Né? Então tem aquela terrinha Sumaré. Galera, vamos falar de lugar. Então, na verdade, a melhor pessoa para falar de lugar não sou eu, a melhor pessoa para falar de lugar é o saudoso Arlindo Cruz. Gente, esse aqui é talvez um dos sambas mais bonitos do Brasil, cara. É um samba que me emociona demais da conta. O meu lugar é caminho de algum Inhaçã. Não tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Voz Lembra Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Axé, que algum proteja o caminho de... A gente percebe aqui com o Arlindo Cruz, né, que quando ele fala do lugar dele, quando ele fala de Madureira, ele envolve as emoções, né? Então ele vai falar, né, dos amores que teve por lá, da tia Adélia dançando. Então ele vai colocar todos os elementos que, além dos elementos descritivos deste lugar, ele vai colocar o afeto, ele vai colocar o sentimento, é emotivo quando ele fala de Madureira. Beleza? Esse samba é espetacular. Esse samba está entre os sambas mais lindos do país, sem sombra de dúvida. Beleza? Eu não vou ficar colocando as músicas inteiras aqui, porque não vai dar tempo, tá, gente? Então, estou só colocando alguns trechinhos. Esta música também apareceu no vestibular, também apareceu nessa questão do porquê que a gente vai chamar de lugar, né? Então, qual que é o elemento característico de lugar que está embutido nessa música. Então, aqui o Arlindo Cruz, recomendo ouvirem essa música é espetacular. Ele vai colocar aqui esses elementos de afeto, beleza? E aí, o grande, né, a estrela da aula, o espaço geográfico. Se algum dia perguntarem para vocês qual é o objeto de estudo da geografia, é o espaço geográfico. Então, a geografia ela estuda trocentas coisas, mas nessas trocentas coisas, o nosso estudo é o espaço geográfico. Beleza? E o que é o espaço geográfico? Aqui a gente puxa de novo o São Milton Santos para entender o que é esse espaço geográfico. O espaço geográfico ele é um, abre aspas, sistema indissociável de objetos e ações. Fecha aspas. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que o espaço geográfico ele é um conjunto de todos os elementos que tem ali, os objetos que estão presentes ali, e todas as ações antrópicas envolvidas para que esse objeto seja construído. Então, quando a gente vai falar de objeto do espaço geográfico, a gente vai ter que levar em consideração todas as relações que estão embutidas aí. Ou seja, o espaço geográfico, ele é social, ele é sempre social. Se a gente voltar para aquela imagem lá atrás desta cidade, né, e parar na descrição, a gente vai estar falando de paisagem. Mas se a gente aprofundar nas relações que foram colocadas e foram envolvidas para a construção desta paisagem, a gente chega no espaço geográfico. Eu adoro usar esta imagem para falar de espaço geográfico. Vocês têm ideia do que é essa foto aqui? Alguém tem ideia do que é essa foto? Alguém já viu essa foto? Alguém sabe do que se trata? Carnaval?
Carnaval. Isso, saudades da aglomeração. Banda. Carnaval. Carnaval de Salvador, ó. Alguém já deu um passo além da nossa análise geográfica. Carnaval Salvador, exatamente. Gatilho, né, velho? Gatilho. Bom, galera, vamos lá. Como a gente vai estudar este espaço geográfico? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, vamos usar aqui os nossos elementos da geografia, né? O nosso sistema de estudo, né? O nosso princípios para estudar aquela foto. Então, a primeira coisa que a gente faz é localizar e estabelecer os limites. Então, alguém já falou aqui, é o Carnaval de Salvador. Então, a gente já localizou, a gente já estabeleceu do que a gente está falando, Carnaval de Salvador. A partir daí, a gente vai para a analogia. Então, beleza, Carnaval de Salvador. É importante esse fato de ser Carnaval de Salvador? Carnaval de Salvador tem diferenças de outros carnavais no Brasil? Sim, o Carnaval de Salvador ele tem particularidades. Na verdade, todo carnaval no Brasil tem particularidades. O Carnaval é a grande festa popular brasileira. Gente, é tão importante o Carnaval, então já para puxar ali a questão das relações, né? Vocês sabiam que o Carnaval ele não é feriado? Ele não é um feriado oficial no Brasil. O único local que ele é feriado é no Rio de Janeiro. Em nenhum outro estado o Carnaval é feriado. Ele só é feriado no estado do Rio de Janeiro. Porém, o Brasil para com o Carnaval, mesmo não sendo feriado. Isso, gente, é um elemento cultural, isso é um elemento aqui que explica muito das relações, da importância dessa festa. O João falou aí, ó, não curto. Ok, você tem todo o direito de não curtir, né? O que a gente está fazendo aqui é entender essa importância e o alcance dessa festa popular. E aí vamos regionar, vamos pensar aqui na analogia. Qual é a diferença do Carnaval de Salvador para os outros carnavais? O Carnaval de Salvador ele é um carnaval de rua e ele é um carnaval que é pautado aqui nos trio elétricos. E aí, para esses trio elétricos, que são grandes carros de som que vão seguindo as ruas de Salvador, estabeleceu-se ao longo da história o chamado Carnaval de Corda. O que é o carnaval de corda? O carnaval de corda é quando você coloca uma corda literalmente na rua para garantir um caminho para ser seguido. E esta corda, ela determina quem pode e quem não pode seguir determinado trio elétrico. Então, para você poder seguir o trio elétrico, você tem que ter o ingresso, que no caso aqui são os abadás. Abadá, que também temos abadá por aqui, mas o abadá ali em Salvador, ele te dá o direito de seguir determinados trio elétricos. E esses abadás, eles são vendidos, ok? O valor de um abadá é que, assim, como a gente está no período da pandemia, fica difícil a gente falar desses valores aqui, né? Mas a última pesquisa que foi feita, né, quando a gente ainda tinha o carnaval, né, o ano passado, os abadás, eles variam de 200 a 3 mil reais. Né? Então, imagina que tem abadá de 3 mil reais, ou seja, para você poder participar de determinados trios elétricos, ok? Então, olha só, a gente fez a primeira parte do nosso recorte, entender esse carnaval de Salvador, ok? A gente pode fazer uma outra parte do recorte, né? Mas a gente vai fazer daqui a pouco. Então, vamos olhar para essa imagem, agora você sabendo que é em Salvador, que tem os trios elétricos, que tem a corda. Você consegue perceber uma outra coisa nessa imagem, ao olhar essa, é uma foto de cima. Você consegue, então, vincular esse fato de ter a corda e de ter, né, esses trios elétricos aqui nessa imagem? Vocês conseguem perceber esse recorte? Fica visível para você esse recorte que nós temos aqui faixas, né, ali nessa foto, beleza? Então tá, quando a gente olha para essas faixas aqui, vocês conseguem perceber que isso aqui é diferente disso aqui, certo? Tá, ok.
O carnaval de corda, ou seja, a corda são essas linhas vermelhas, ou seja, quem está dentro da corda aqui é quem comprou esse abadá, quem tem esse abadá, quem pode participar, né, desse carnaval. Quem está além da corda é quem não comprou esse abadá, quem não tem esse abadá. Ok. Agora vem um outro ponto, né, na nossa analogia. Gente, Salvador é a capital mais negra do país. Segundo os dados do IBGE, entre todas as capitais do país, a capital com maior porcentagem da população negra é Salvador. Beleza? Quase 80% da população de Salvador é negra. E aí, quando a gente olha para essa foto aqui, a gente percebe a diferença entre quem está com o abadá e quem não está com o abadá. Essa é uma foto aérea, né? Ou seja, a gente está vendo as cabecinhas das pessoas aqui, a gente está vendo as cabecinhas e os ombros das pessoas. E aí, quando a gente vê as cabecinhas e os ombros dessas pessoas, levando em consideração esses detalhes, a gente está vendo que a massa, né, dessa galera que está aqui dentro do abadá são pessoas brancas, né? Enquanto a galera que está fora do abadá são pessoas negras. Se a gente leva em consideração que esse abadá ele tem um custo que vai aí de 200 a 3 mil reais, eu não sei te dizer especificamente qual é esse, tá? Não sei te dizer qual que era esse. Porém, a gente coloca um elemento. A maior parte da população de Salvador é negra. Só que a maior parte da galera que está com o abadá é branca. Então, para entender essa imagem, a gente tem que levar em consideração todas essas relações que são construídas no nosso país para que isso seja possível, para que isso seja visualizado aqui. Ou seja, a gente tem uma construção no Brasil, né, de uma divisão por raça, a gente tem uma divisão entre brancos e negros, que é uma divisão de classe, entre esses brancos e negros, a maior parte da população negra é pobre, beleza? Enquanto entre a galera classe média, média alta, elite, são brancos. Então, quando a gente coloca um elemento aí que envolve cor e envolve a classe, a gente percebe aqui que nós temos uma divisão de classe vinculada à raça. Isso é característica, isso é herança do nosso Brasil colonial e extremamente racista. Não dá para a gente discutir o espaço geográfico brasileiro sem entrar nesse ponto, sem entrar que nós estamos num dos países com a maior desigualdade no mundo e um dos países onde nós temos a maior questão racial nesta desigualdade, né? Então, não é que é até no carnaval, Rafa, etnia, a questão racial ela está presente na construção do Brasil, né? A construção do nosso país. O nosso país ele foi construído na medida dessa desigualdade, ok? E aí a gente vai ter uma série de elementos que vão contribuir com isso, né? Você teve toda a questão do período da escravidão, mas quando vem essa libertação, entre aspas aqui, pós-escravidão, você não tem uma inserção desse povo negro. Pelo contrário, nós passamos por um período, se a gente pegar o finalzinho do 19 e o início do 20, a gente teve um processo aqui de separação, de exclusão, inclusive com ações de Estado de branqueamento da população. Nós tivemos políticas nacionais de branqueamento da população, que vem desde trazer os imigrantes europeus para branquear a população e também de fazer um processo de exclusão. E eu gosto de usar aqui o samba, né, e o carnaval nesse ponto, porque o samba, gente, ele foi proibido no Brasil, ele foi criminalizado no Brasil, né, até o século XX. E essa criminalização, ela tem uma questão racial, né? Porque o samba ele nasce no morro, o samba ele nasce com os negros, ele é construído e se formado com os negros, ou seja, o samba era a música do negro. Então a gente tem todo um processo de criminalização, né? Tocar samba no Brasil era crime no início do século XX, né?
Deixa eu ver algumas perguntas, alguns comentários aqui. Todas as ações realizadas no espaço geográfico iriam apresentar desigualdades graças ao início da cultura. Você tem que levar todo em consideração esse processo de construção, né? Por isso que o espaço geográfico ele é social. A gente não pode ficar nessa descrição, a gente tem que sempre ficar procurando esses elementos de causa e efeito. Então, para chegar nisso aqui, a gente tem esses elementos de causa e efeito. Então, aconteceu isso, chegou nisso, aconteceu isso, chegou nisso, e a gente vai construindo esse estudo do espaço geográfico. Então, o samba ele vai se tornar uma festa, a grande festa brasileira, o grande símbolo brasileiro, é um pouco da herança do Getulhão, né? O Getulhão ele vai construir essa identidade nacional no seu projeto nacionalista, e um dos elementos que ele vai trazer é a questão do samba, né? Porque aí vai estar vinculado com o Gilberto Freire, com aquela ideia de democracia racial, né? De que olha que bonito no Brasil, tem o branco, tem o negro, olha que lindo que é o povo mulato, vamos construir, pegar o bom de tudo isso. Tudo isso foi parte desta construção